O problema era tão sério, irmãos, estava tão grave naquela igreja que Paulo precisou dedicar ali 4 capítulos, né? A partir do próximo capítulo já é uma virada, né? Já vai ser outro problema que nós vamos estar estudando aqui, como nós seremos orientados através da palavra para a resolução desse problema. Capítulo 5 e 6 já é outro tipo de problema, mas esse primeiro problema aqui é um problema muito sério, precisava ser tratado mesmo esse primeiro para que os demais pudessem ser tratados também. 1 Coríntios capítulo 4, no princípio nós vamos estar lendo aqui do 1 ao 5 e durante o decorrer, se for dando tempo, a gente vai avançando mais um bocado. Amém? A palavra do Senhor já encontraram? A palavra do Senhor diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então todo homem receberá de Deus o louvor. Pode se assentar aí, Pai, nós já te agradecemos, Pai, te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, ouvindo do teu falar, do teu agir, sentindo mesmo o teu manifestar no meio de nós. Pai, continua conosco, abre a nossa mente, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração e à nossa mente nessa noite. Senhor, que nós possamos sair daqui de maneira diferente ao qual nós entramos, porque a tua palavra é poderosa para mudar o nosso quadro. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, esse estudo a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, como eu já disse, desde o capítulo 1 e culminando agora no capítulo 4, nós vamos estar encerrando esse primeiro problema. Aqui, quando foi no primeiro dia do estudo, até o pastor Glolado falou alguns temas e alguns problemas em cada capítulo. Eu costumo dizer que esse livro, irmãos, a gente não estuda capítulo por capítulo ou versículo por versículo, mas a gente estuda problema por problema, porque era uma igreja realmente que estava muito cheia de problemas. Foi uma igreja que Paulo ele dedicou ali cerca de 1 ano e meio da tua vida naquela igreja. Foi o fundador daquela igreja em Corinto. Foi uma igreja que ele muito amou, mas foi uma igreja também que ele teve muito trabalho, muito problema. E até a sua autoridade ela foi questionada ali. A partir dos próximos capítulos nós vamos aprofundar um pouco mais precisamente no capítulo 9, nós vamos estar aprofundando um pouco a respeito disso também, da autoridade que era questionada ali. Mas nós vimos que a igreja de Corinto, irmãos, ela era uma igreja muito rica de dons, muito vibrante, muito rica de talentos, mas era uma igreja que, para aquele momento, ainda era uma igreja profundamente imatura, uma igreja profundamente infantil, uma igreja que Paulo ainda fala no capítulo 3 que não podia falar a eles como espirituais, porque eles ainda estavam como carnais, eram como se fossem bebês ali na fé, realmente Paulo os alimentou com leite, não com alimento sólido. Eles ainda não estavam preparados para certas coisas, ainda estavam presos a algumas coisas que eles viveram antes de aceitar a Cristo e o Cristo os receberam. Eles de cultura grega, irmãos, ainda estavam muito alicerçados e presos a algumas coisas tradicionais a qual eles viviam. Os gregos tinham o costume de ir para as praças públicas, irmãos, ouvir ali os filósofos a falar, era um momento de lazer para eles iam para as praças, ficavam ouvindo ali. E eles começavam a fazer comparação entre eles. Olha, esse mestre é melhor do que o outro, esse filósofo é melhor do que o outro, esse fala com mais eloquência. E começou a trazer isso
para dentro da igreja de Corinto, irmãos. Começaram a surgir alguns partidos dentro da igreja, e o primeiro problema quando nós tratamos nesses primeiros 4 capítulos nos fala a respeito da divisão dentro da igreja, que é algo muito perigoso, e que não ficou só lá na igreja de Corinto, irmão. Nos dias atuais nós temos visto muito. Nós louvamos a Deus que nós estamos num ambiente, irmãos, que nós podemos sentir mesmo a comunhão dos irmãos. Nós não temos visto isso aqui para a honra e glória do Senhor, mas que isso é muito real e acontece muito nos dias atuais ainda. Paulo, como fundador da igreja ali de Corinto, irmãos, tinha muitos que diziam: não, eu sou de Paulo. Mas após Paulo sair da igreja de Corinto, ficou ali Apolo como pastor da igreja, e muitos diziam por um tempo: não, eu sou de Apolo. Apolo vinha de Alexandria, irmãos, era conhecido por suas bibliotecas, por uma cultura muito rica. Então Apolo ele tinha uma eloquência nas suas pregações, era um homem muito culto. Então ele atraía também pessoas ali em multidões. O Pedro, irmãos, o Cefas, né, que no aramaico quer dizer Pedro, nós não temos registro dele ali na igreja de Corinto. Mas o Pedro, ele era um apóstolo que era um grande pregador, um homem que somente em um sermão, irmãos, foram 3.000 almas rendidas ali ao Senhor. Então ele atraía pessoas também que estavam ainda presas à cultura lá de Jerusalém. Então atraíam pessoas também. E outros se diziam assim: não, eu sou de Pedro. E tinham aqueles irmãos ainda dentro da igreja de Corinto que se achavam ainda mais religiosos e que diziam assim: eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou somente de Jesus. Glória a Deus. Mas esses eram os piores. Sabe por quê? Porque esse não aceitava nenhuma liderança humana na sua vida. Não aceitava nenhuma liderança física. Eles diziam que eles se achavam independentes, se achavam mais espirituais do que todos aqueles que estavam ali. Eu não preciso de ninguém, né? Eu sou somente de Cristo. Liderança humana não vai me doutrinar, liderança humana não vai me direcionar, liderança humana não vai me instruir. E quando nós sabemos que o próprio Paulo escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 13, que toda a liderança sobre a nossa vida ela foi constituída pelo próprio Deus. Então esses se achavam superiores até aqueles que criaram um partido dentro da igreja. E era um caminho bastante perigoso, porque entre os apóstolos, entre os pastores, entre os líderes daquela igreja, não existia essa comparação, era mesmo pelo povo, que ainda estavam presos a algumas tradições da sua cultura, né? E ficavam escolhendo, irmãos, e por muitas das vezes não é errado você ter mais afinidade com um, você ter mais intimidade com o outro, não é errado. O que nós não podemos é idolatrar o homem em detrimento do outro. O que nós não podemos é idolatrar uma pessoa e dizer: não, eu sou somente crente daquele pastor que eu tive lá, aquele meu primeiro. Ele foi importante na tua vida por um tempo, e glória a Deus, porque foi alicerce da sua vida para que você chegasse aqui até o dia de hoje. Mas nós não podemos idolatrar homens, irmãos, porque nós sabemos que a graça é somente por Cristo Jesus. Mas nós temos que ter algumas referências, temos que ter algumas pessoas para que nós possamos nos espelhar realmente. Eu, no início da minha caminhada, eu tinha muitas pessoas a qual me espelhava, e nos dias atuais tenho ainda muitas. Nós não sabemos tudo, irmão, nós estamos numa caminhada e num processo de aperfeiçoamento. Mas esse povo aqui, irmãos, eles estavam habituados na sua cultura, onde que para a pessoa ser importante, ela tinha que ter realmente uma grande eloquência, ela tinha que ser pessoa que tinha uma oratória muito grande, pessoas que fossem realmente influentes para aquele momento ali. Mas Paulo, irmãos, ele veio para desconstruir tudo aquilo ali que aquele povo estava formando dentro da igreja de Corinto, porque ele estava extremamente irritado com tudo aquilo que acontecia. E lá no capítulo 1 diz que, irmãos, ele estava feliz até por não ter nem batizado a maioria daquelas pessoas ali. Ou seja, quando um pastor, irmãos, é um momento especial, tanto para o pastor como para quem está sendo batizado, é um momento de batismo. É um momento de alegria. Mas Paulo estava tão triste com aquela igreja, que ele glorificou ao Senhor por não ter participado daquilo, a não ser alguns poucos irmãos, alguns da casa de Estefanas,
E mais dois, agora que eu não me recordo o nome, mas temos aqui no capítulo 1, irmãos. Então, mais dois desses irmãos. E Paulo estava extremamente triste. Ele, como fundador da igreja, não estava mais ali. Ele tinha ido fundar a igreja em Éfeso também. Mas ficou sabendo da notícia do que isso acontecia ali, por alguns irmãos da casa de Cloe, e aproveita para escrever essa carta. Mas promete que também no futuro ele vai lá voltar para visitar aqueles irmãos. Aleluia. Mas quando nós, irmãos, pensamos que esse povo ainda estava preso a muita cultura, ele precisava ter a sua mentalidade transformada. A grandeza humana, irmãos, eles mensuravam por essa questão da eloquência, da capacidade de pregação. E Paulo aqui no capítulo 13, nos versículos 5, ele diz assim, ó, mas quem então é Paulo? Quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Por isso que eu sempre digo, irmãos, aos irmãos e às pessoas que nos acompanham, irmãos, olha, eu vou estar com você até um determinado tempo, mas se Deus me mandar ir para outro lado, você não pode estar firmado em mim, porque eu sou um homem, eu posso falhar. Você tem que estar firmado em Jesus Cristo. Nós estamos aqui trabalhando juntos, eu e o pastor Clodoaldo, e com os demais irmãos. Mas se chegar um tempo e a nossa liderança dizer assim, agora tu vai lá para outra cidade, os irmãos vão precisar nos acompanhar? Não, irmão, nós estamos firmados em Cristo Jesus. Você tem que permanecer onde o Senhor te plantou. Aleluia. Então é isso a mensagem que Paulo queria nos construir na mentalidade deles ali. E se no capítulo 3, irmãos, Paulo mostra que nós somos cooperadores de Deus, aqui no capítulo, cooperadores, lavradores, aqueles que edificam mesmo, no capítulo 4 ele vai aprofundar ainda mais um pouco esse contexto. Além de cooperadores, irmãos, Paulo vai dizer que nós somos servos do Senhor. Nós somos dispenseiros, nós somos mordomos, administradores, gerentes. Nós não somos donos de nada, irmãos. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Glória a Deus. Nós estamos por um tempo fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas tudo pertence a ele. Imagine se nós nos acharmos como esse povo da igreja de Coríntios aqui, e achar que já somos super-heróis, já somos superiores, irmãos. Se o Senhor resolve se afastar um pouquinho, o que é que sobra de nós? Não sobra nada. Se não for pela misericórdia e a graça do Senhor todos os dias em nossa vida, nós não somos nada. Nós precisamos entender, irmãos, e desconstruir algumas coisas na nossa mente. O verdadeiro evangelho, irmãos, nós precisamos entender que nós somos servos. O próprio Senhor, lá em Marcos 10:45, diz que o Filho do Homem ele não veio para ser servido. Pelo contrário, ele veio para servir e dar a vida dele por amor de muitos. E foi por amor a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Paulo aqui, irmãos, ele separa o ministro do palco e ele devolve a origem de tudo. Ele devolve a origem nos mostrando que o servir a Cristo com fidelidade é o nosso papel principal. O Senhor ele não vai buscar quantos seguidores nós temos. Talvez muitas pessoas têm canais aí que estão bombando, mas o Senhor não está preocupado com isso. Talvez nós estamos numa igrejinha pequenininha, remando ali por 10, 15, 20 anos, mas nós não podemos dizer que Deus não está naquele negócio, ou Deus só está naquela grande igreja que tem 2.000 pessoas. Porque talvez o mais fiel é aquele que está naquela pequenininha, porque está remando ali, está remando 10, 15, 20 anos, e está sempre para aqueles pouquinhos ali. É porque Deus lhe chamou para apacentar somente aqueles, irmãos. Tem pessoas que Deus chama para apacentar multidões, outros Deus chama para apacentar 1, 2, 3, 10. Mas faça isso com fidelidade. Faça isso com amor, como se você estivesse apacentando essas 2.000. Não que o Senhor não esteja lá também não, que existem muitas obras sérias também, irmãos. Deus está em todos os lugares, desde que seja respeitado e pregada a palavra dele, com fidelidade, não fugindo, não distorcendo. Mas Paulo, irmãos, ele vem nos dizer que
já para desconstruir algo em nossa mente, ó, ele nos mostra que nós somos ministros e servos de Cristo. A palavra ministro, irmãos, no contexto secular, é uma palavra bem pomposa assim, né? Quando nós falamos a respeito de ministro, no mundo secular mesmo, aqui em Portugal, o primeiro-ministro é alguém de alta patente do governo, né? É alguém respeitado, é alguém que você olha e tem uma certa reverência, você precisa respeitar, você precisa honrar. É alguém da alta patente do governo. No contexto bíblico também, irmãos, é alguém que tem uma certa autoridade. Mas se nós formos trazer, irmãos, para a cultura daquele tempo, para o significado da palavra grega mesmo ali, ministro, irmãos, significa mesmo servo, né? E quer dizer a palavra hiperetes, que descreve um tipo de escravo, um servo remador, que realizava a função na parte baixa do navio, obedecendo o ritmo determinado por um mestre capitão com fidelidade. A tradução dessa palavra, irmãos, essa hiperetes, que é do grego, ela traz a alusão de alguém que era mesmo um servo, que era um escravo. O ministro lá é alguém que era mesmo, alguém que já estava ali mesmo, um escravo condenado à morte. E para que ele não morresse, não, ainda vou te utilizar para alguma maneira. Tu vai morrer ali, servindo, remando, buscando até o seu último dia. Então nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Se Cristo se afastar de nós não vai sobrar nada. Nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor. Somos mordomos. E uma coisa que eu fico impressionado, irmãos, é que ninguém via aqueles homens remando lá embaixo. Ninguém os aplaudia, ninguém viu o rosto deles. Mas será que aquele navio andava se aqueles homens não estivessem remando ali? O navio não anda. Tem um filme ali, eu acho que é o Beirut, que mostra a imagem dos homens remando lá. Sem aqueles homens remando ali, irmãos, aquele navio não andava. Então a tradução lá para o grego, irmãos, era o mesmo para trazer a nossa realidade alguém como servo. Paulo usa para demonstrar que a liderança cristã, irmãos, é mais uma oportunidade de serviço do que um senhorio. É mais uma oportunidade de nós servirmos do que nós sermos senhores. Nós precisamos entender e pregar sempre o exemplo de Cristo, que Ele não veio para ser servido, né? É isso que somos. Nós não somos superestrelas espirituais. Nós somos, na verdade, irmãos, servos, remadores ocultos e guiados por uma voz somente, que é a de Cristo Jesus. Aleluia. Se nós ouvirmos a voz dele todos os dias, se nós focarmos somente nele, irmãos, nós não vamos estar nos embaraçando com essas coisas. Escolhendo que, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou somente de Cristo. E vamos acabar com essas coisas tão pequenas que vão ficar tudo aqui na terra. Nós sabemos que nós somos estrangeiros, mas não é só de Portugal. Né? Nós somos imigrantes, mas não é só de Portugal. Nós somos imigrantes dessa terra, porque nosso lugar é no céu. Nossa morada eterna é lá, e é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Isso fala a respeito de ministros, né? Mas Paulo também ele nos dá um adjetivo de despenseiro dos mistérios de Deus, ou mordomo, gerentes, como quiserem chamar. Mordomo, irmão, era, na cultura greco-romana, era dos servos ali que tinham a sua maior importância dentro da casa. Ele comandava os outros servos também, comandava os outros escravos. Mas, como eu disse, ele comandava tudo, mas ele não era dono de nada. Eu me lembro da história de José, irmãos. José ele foi mordomo ali na casa de Potifar. Ele tinha poder sobre todas as coisas daquele homem. Só uma coisa ele não tinha o poderio, que era tocar na mulher dele. Mas sobre até o que ele comia, o que aquele homem ia vestir, ele tinha domínio sobre todas as coisas. A parte financeira, tudo era José que cuidava na casa daquele homem. Mas o que o Senhor nos pede, irmãos, é que nós sejamos fiéis. E José ele pagou um alto preço por ele ser fiel ao seu Senhor e principalmente ser fiel a Deus. Aquele homem tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, frustrada, uma pessoa que
fosse vingativa, que quisesse até se vingar da própria família. Mas aquele homem resolveu permanecer sendo fiel ao Senhor. Ele tinha poder para tocar em todas as coisas. Mas por ele ser fiel, irmãos, ele até pagou um preço muito grande. Ele, depois de ser vendido pelos irmãos, ele foi escravizado. Aquele homem chegou até um lugar ali de mordomo, já era um pouquinho melhor do que o que ele era. Mas quando ele diz assim, parece que as coisas agora estão começando a fluir na minha vida, agora José vai ser preso. Por ser fiel ao Senhor, por não negar os seus princípios, por ser fiel à palavra dele. Ele sofreu muito. Aquele homem ele foi vendido com 17 anos. Passou 13 anos aí no seu calvário, irmãos. Como a gente costuma, comendo pão que o bicho ruim amassou. Mas aquele homem ele governou por 80 anos. Ou seja, todo o sofrimento que ele passou, irmão, não foi comparado ao tamanho da glória que ele viveu, mesmo ainda em terra, mesmo ainda em vida. Aquele homem sofreu ali por 13 anos da sua vida. Mas ele governou por 80 anos. Não negligencie seus princípios, irmãos. Permaneça fiel ao Senhor. Por mais que você esteja passando por um momento de luta, por um momento de tribulação, por um momento de adversidade, o Senhor está vendo tudo e Ele tem contemplado o nosso agir, o nosso proceder, irmãos. Aleluia. E assim deve ser um ministro, irmãos, do Evangelho de Cristo. Assim deve ser um servo do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque, como eu já disse, nós não somos donos de nada. A palavra não é nossa, irmãos. A igreja não é nossa. O rebanho não é nosso. As ovelhas não são nossas. Tudo é de Cristo. Lá em Apocalipse 22, põe ali por gentileza, 22, 18 e o 19. Nós vamos ver que a palavra, ela não é nossa, irmãos. Olha. Assim, pois, importa que os homens nos considerem... Não. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Está vendo porque eu digo que a palavra não é nossa, irmãos? O que nós pregamos hoje é uma mensagem expositiva. Nós não estamos inventando nada, nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada do que está escrito aqui nessa palavra. Porque senão as consequências existem ali. A palavra de Deus ela tem resposta para tudo, mas não somos donos de nada. Nossa mensagem, na maioria delas, é expositiva. Nós expomos aquilo que nós estamos lendo e Deus vai dando uma revelação e nós vamos transmitindo para a igreja do Senhor. Mas não somos donos de nada, nós não somos donos da igreja. A igreja pertence a Cristo. Amém. Não pense que nós somos insubstituíveis, não, porque se eu parar de fazer hoje, amanhã Deus vai levantar outro. Se você parar de tocar hoje, amanhã Deus vai levantar outra pessoa e a obra dele vai continuar. Porque não é sobre nós, é sobre o autor da nossa vida. Por isso se posicione hoje, irmãos. Tome uma posição hoje de servo do Senhor. Aleluia. Tudo é dele. E é incrível como Paulo ele resume tudo ali no versículo 2 ainda, irmãos. Olha. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O Senhor ele não diz bem-sucedido. O Senhor ele não diz popular. Ele diz fiel. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o que nós precisamos ser todos os dias, fiéis a Cristo. Ele não está preocupado, como eu disse, com a quantidade de seguidores, com a quantidade de pessoas que você influencia, com quantos você vai alcançar. Se naquele grande dia Ele vai querer saber da tua fidelidade com Ele, irmãos, e com aquilo que Ele entregou nas tuas mãos para fazer nesse tempo. Aleluia. O Senhor está procurando, irmãos, os fiéis. E glória a Deus que Ele encontrou nessa noite muitos fiéis. Nós poderíamos estar, como eu disse, em nossa casa nesse momento, nesse frio, né? Olha como todo mundo agasalhadinho, mudando o tipo de roupa. O inverno está chegando realmente. Mas glória a Deus que vocês estão aqui.
Deus tem se agradado da nossa fidelidade. Ele não quer, irmãos, ninguém popular, bem sucedido, com uma eloquência que vai, com uma oratória fantástica. Tem pessoas que têm uma oratória, irmãos, que você diz assim, esse derruba até avião, como a gente costuma dizer. Mas se você não viver, irmãos, o que está escrito, naquele grande dia o Senhor não nos vai conhecer. Não adianta a gente conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se nós não praticarmos aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós lemos. No ministério de Deus, irmãos, não nos pedirá conta de quanto nós influenciamos, mas de quanto nós obedecemos a palavra dele. Já foi falado a respeito de obediência hoje aqui, irmãos, através do irmão Luciano. Esse é o mistério, irmãos. Ser fiel aos princípios. Ser grato por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na tua vida. Ser grato pelo fôlego de vida. Ser grato pelas misericórdias dele que tem se renovado todas as manhãs. E principalmente obedecer a palavra do Senhor. Se nós obedecermos, irmãos, tudo vai se tornar mais fácil. O fardo fica realmente leve, porque nós vamos entregar na mão dele. Quando tiver pesado, o que é que ele diz? Olha, vinde a mim. Mas ele diz, vinde a mim só o pastor Tiago. Ele diz assim, vinde a mim todos. A palavra é clara, irmãos. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Porque ele mesmo diz, eu os aliviarei. A gente precisa realmente entendermos. Hoje muitos estão cansados. A gente muitas das vezes muitos líderes, né, tentar provar o seu valor, tentar provar que pode muito mais do que o outro. É uma competição, irmãos, que não agrada ao Senhor. Essa competição, principalmente dentro das igrejas, isso não agrada ao Senhor. O que Ele quer é que nós realmente venhamos a ser fiéis e servos do Cristo verdadeiro. Aleluia. Não buscarmos a aprovação humana, irmãos. A nossa aprovação ela vem do Senhor, Jesus Cristo. E Ele é que nos conhece verdadeiramente. E Paulo fala aqui, irmãos, que ele rejeita, na verdade, alguns tribunais que formaram ali, né? Alguns julgamentos, alguns tribunais. E um deles é o tribunal da opinião dos outros, né? A opinião das pessoas realmente ela muda como o vento, né? Mas a opinião a opinião de outras pessoas, ela não pode definir o meu valor, porque eu sei, você tem que entender que você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Qual é a sua identidade em Cristo? Não é o que os outros vão falar que vão te definir. Não é que Paulo aqui ele não se importava com a opinião das outras pessoas. Nós vamos entender agora mais um bocadinho a respeito disso, irmãos. Mas se nós vivemos baseado na opinião somente dos outros, nós vamos nos frustrar. Por quantas vezes, irmãos, eu e acredito que os irmãos também, já fomos criticados, já fomos apontados em diversas coisas quando nós estávamos fazendo em nossa vida, e principalmente no meio cristão, nas igrejas. Mas se nós formos simplesmente ficar paralisados nisso, nós vamos parar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O segredo é continuar, o segredo é continuar marchando, o segredo é continuar olhando para frente e obedecendo aquilo que Ele o chamou para fazer. Como eu disse, Paulo não disse que ele não se importa com a opinião das pessoas, mas que a opinião das pessoas não define o seu valor, não define quem ele é, e principalmente a opinião de pessoas que só querem criticar, ou então de pessoas até mal intencionadas. Quando é uma crítica que você entende que é algo construtivo, que está para lhe ajudar, que está para lhe exortar, mas não para te matar, mas para te curar e te levar de volta para um propósito, irmãos, tudo é bem-vindo. Mas quando é algo que só quer te paralisar, irmãos, não dê ouvido a essas coisas não. Tenha certeza que não é a voz do Senhor ali, porque Ele não quer que você fique parado. Irmãos, mas Paulo ele se importava assim com a reputação dele diante das pessoas também. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, põe aí o versículo 10, você vê o que é que ele diz ali. Sabe? Paulo, ele fundou também essa igreja, mas ele passou pouco tempo lá, irmãos. As perseguições fizeram com que ele
fosse embora e até começaram a questionar, né? Mas será que esse homem não é um aventureiro, né? Como é que ele é pastor, abre a igreja, passa tão pouco tempo aqui e já vai embora? Mas olha o que é que Paulo vai nos dizer lá, né? Vós, a igreja, e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que cremos. Ele diz assim, a igreja e Deus são testemunhas da forma que eu procedi, são testemunhas da forma que eu agi. Ou seja, não é a opinião de meia dúzia de pessoas mal intencionadas ou que só têm a opinião para criticar que vão me definir. Não, porque a maior parte delas, e principalmente Deus, é testemunha da maneira justa, piedosa e irrepreensível que eu me portei com aqueles que creem. É dessa forma, irmãos. Então Paulo ele rejeitava de certa maneira esse tribunal assim das pessoas, né? Esse julgamento de algumas pessoas, mas não, ele se importava com a reputação dele sim. O tribunal da sua própria consciência, irmãos. Muitos hoje em dia eles estão sofrendo, irmão, muitos pastores, muitos ministros, porque a gente vê tantas pessoas tirando até a sua própria vida. O pastor James até nos contou recentemente que um pastor amigo dele lá do Brasil tirou a própria vida, irmãos. São pessoas que se cobram demais, são pessoas que por muitas das vezes se culpam por muitas das coisas, pessoas que muitas das vezes até têm uma insegurança em alguma área, por pessoas que por muitas das vezes vivem nessa coisa de comparação, porque o mundo tem comparado muitas pessoas hoje em dia. E as pessoas começam assim, mas aquele fala melhor, aquele age melhor, aquele cuida melhor, a igreja dele está crescendo de uma maneira. Irmão, Deus não está se importando com números, não. Se nós tivermos aqui somente 1, 2, 3, o Senhor vai estar presente. E se esses 3 forem para o céu, eu vou estar feliz da mesma forma. E você tem que se alegrar dessa mesma maneira. Mas se ele também quiser trazer as 2.000 para cá que eu falei, nós vamos para um tempo maior e ele vai salvar as 2.000. Em nome de Jesus. A gente tem que pensar dessa forma, irmãos. Paulo reconhece que a sua consciência, irmãos, ela é útil, mas ela é limitada. Sabe por quê, irmãos? Após o pecado, irmãos, a nossa consciência ela ficou deturpada de muitas coisas. Muitas pessoas podem até deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, achando que a sua consciência está tranquila. Mas se a sua visão estiver distorcida da realidade, se a sua visão estiver distorcida do que a palavra nos orienta a viver, nós vamos até deitar tranquilamente, mas nós vamos estar vivendo aquilo que Deus planejou para nós. E a nossa consciência ela é útil, irmãos, demais. Porque quando nós vamos fazer muitas das vezes alguma coisa errada, o Espírito Santo ali fala conosco e diz, eita filho, não é por aqui. Ela é útil e é valiosa demais, meus irmãos, mas ela é limitada para algumas coisas. Se a nossa visão ela estiver deturpada, se a nossa visão ela não estiver correta, irmãos, nós vamos até achar que estamos no caminho certo. Nós não vamos estar vivendo aquilo que o Senhor realmente planejou para nós. Muitas das vezes nós estamos sendo até aprovados por homens, irmãos. Mas estamos sendo desaprovados por Deus. Nós possamos voltar à nossa origem mesmo. E outro tribunal, irmãos, esse aqui já era diferente. Nós vimos aqui o tribunal dos homens, o tribunal da própria consciência ali. Os gregos eles acreditavam que a sua consciência era o juiz supremo, irmãos. Porém, pessoas podem estar, como eu disse, com a sua consciência tranquila, mas não serem aprovadas por Deus. Já o tribunal do Senhor, irmãos, Paulo já via aqui de maneira diferente. Ele sabia que o Senhor, ele vê o que ninguém vê. Ele sabia que Deus, ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece a nossa motivação. E ele conhece a nossa fidelidade para com ele. Isso aí, irmãos, ninguém tem o poder de ver essas coisas. Nós conseguimos avaliar uma pessoa pela parte externa. Mas o que está na mente dela e no coração só o Senhor que sonha. Vocês, por muitas das vezes, irmãos, se a gente convida alguém, ou até nós mesmos estamos aqui em cima ministrando a palavra, vocês vão nos avaliar pelo externo, pela eloquência, pela oratória,
por aquilo que nós estamos transmitindo. Mas qual é a motivação que me fez sair da minha casa até aqui? É isso que vai agradar a Deus. Amém, Jesus. É a motivação do nosso coração. Qual foi a motivação que você saiu hoje da tua casa? Nesse frio, se agasalhou, veio até aqui aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Qual foi a motivação? Foi adorar ao Senhor? Ou foi ficar olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás? Nós vamos olhar somente para cima. Amém. Aí a gente não se embaraça mais com essas coisas aqui dessa terra, como a igreja de Corinto estava se embaraçando. E a partir dos próximos capítulos, vocês vão ver que é ainda mais pesado as coisas. Isso aqui era só o iniciozinho, que era muito grave a questão da divisão dentro da igreja. Mas mais para frente aqui vocês vão ver coisas que vocês vão mesmo. Mas é bom que a gente veja tudo isso, porque o Senhor ele não faz questão de esconder nada. Aqui não é um conto de fada, né? A Bíblia não é um conto de fada. Se fosse, ela escondia as coisas negativas, né? Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, irmãos, ele teve lá seus pecados também. Moisés, que foi um homem chamado para ser o libertador do povo ali, ele teve também seus pecados. Então, mas a Bíblia mostra tudo, ela não faz questão de esconder nada. Porque mostra que mesmo esses homens pecaram, se arrependeram e o Senhor, irmãos, reconstruiu a história, deu uma nova oportunidade. Ou seja, talvez você caminhou de maneira errônea até o dia de hoje. Mas se você se arrepender verdadeiramente, irmãos, deixar as práticas do passado, nós vamos conseguir alcançar a misericórdia de Deus, porque é isso que a palavra nos dá. Aleluia. Amém, Jesus. O tribunal de Deus ele é diferente, irmãos. Quando nós trabalhamos para esse tribunal, como eu disse, o fardo ele se torna mais um fardo, ele se torna leve. Deus nos chama para viver a sua aprovação, não para agradar pessoas. Não para agradar as multidões, não para agradar as nações. Se eu subir aqui algum dia, irmão, me preocupando somente em agradar os homens, irmãos, eu não vou estar agradando a Deus. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de subir no altar do Senhor, irmão, minha preocupação é agradar a Ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a palavra, ela vai nos confrontar mesmo, porque ela confronta todos os dias comigo, quando eu leio, porque eu leio todos os dias a palavra, irmãos. Se você não lê, leia. Se você não ora, ore. Mas todos os dias a palavra vai nos confrontar, porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é isso, é confronto mesmo, não é somente o que tem pregado aí fora em muitos lugares, né? Sirva ao Senhor, irmãos, para que naquele dia você ouça assim, olha, muito bem, meu servo, bom e fiel. Glória a Deus. Eu tenho me agradado de ti, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 6 até o 13 agora. Diz assim, olha. E estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possais aprender em nós e não pensar a respeito dos homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro. Porque quem te faz diferente do outro? E o que tens tu que não tenha recebido? Ora, se tu o recebeste, por que te gloriais como se não o tivesse recebido? Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinado como os reis sem nós. E quisera em Deus que reinássemos, para que também pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós apóstolos por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo do mundo aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e labor trabalhando com nossas próprias mãos. Sendo injuriado, nós abençoamos. Sendo perseguido, nós sofremos. Sendo difamado, nós consolamos. Nós somos feitos como imundícia
imundície do mundo, e somos escória todas as coisas até este dia. Aqui Paulo está usando um contraste, um contraponto entre o que a igreja pensava, né, e o que eles viviam ali. A igreja naquele momento ela estava se achando até mais espiritual do que os próprios apóstolos, mais espirituais do que os próprios fundadores daquela igreja ali. Uma soberba muito grande, irmãos. E eles estavam fazendo um contraponto entre a riqueza e o desprezo. Como é que eles diziam assim, mas como é que esses homens são realmente escolhidos por Deus se eles vivem dessa maneira? São desprezados, são esbofeteados, são caluniados. E nós, não, nós somos diferentes. Nós somos uma cultura bem acima. Nós somos realmente uma igreja que somos ricas em dons, em riquezas, em talentos. Mas o orgulho também era rico entre aqueles irmãos. Deus ele coloca os apóstolos em primeiro lugar na hierarquia da igreja, como fundadores ali. Mas o mundo, irmãos, eles têm colocado em último, como totalmente desprezado, como nós lemos aqui tantas coisas que eles passaram, né? Paulo confronta o orgulho aqui com essa, eu costumo dizer, com uma ironia santa. Ele diz, olha, vós já estão fartos, ricos, reinando. Na verdade, Paulo ele está criticando o triunfalismo aqui. Espiritualidade baseada em sucesso, em riqueza, em coisas materiais. E ele faz essa ironia, vocês já são ricos, vocês já estão saciados. Quisera mesmo que vocês estivessem reinando, porque assim nós estaríamos reinando também convosco. Aleluia. Ele faz esse contraponto e esse contraste aqui mesmo, porque a igreja ela estava mesmo com os olhos voltados somente para essas coisas de grandeza, de exibição, de eloquência, que eles traziam ali da sua cultura grega, eles estavam presos em relação a isso. E Paulo contrasta essa postura com a vida dos apóstolos. Né? Foram feitos realmente loucos por amor a Cristo. Lá no capítulo 2 diz que a mensagem, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. O mundo pode olhar da maneira que ele quiser. O critério do mundo pode ser exibição, sucesso, grandeza, riqueza, mas o critério de Deus, irmãos, é a fidelidade. O critério de Deus, irmãos, é você se manter fiel a Ele, independente do que você estiver passando. Independente da sua situação, você se continuar servindo ao Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Amém. Não como superestrelas, mas como servos, despenseiros, mordomos do Senhor, administradores de tudo aquilo que Ele puser, mesmo ali em nossas mãos. E Ele diz, olha, até agora sofremos fome, sofremos sede, sofremos nudez. Não a nudez de maneira literal, irmão, mas faltava condições para estar comprando roupas, para estar comprando as coisas que ele necessitava. Né? Não a nudez mesmo literal. Mas olha a raiz desse problema que está aqui no versículo 7, irmãos. Olha. Ele diz assim, porque quem te faz diferente do outro? E o que tens tu que não tenhas recebido? Paulo faz uma pergunta para eles assim, o que tem tu que não tenha recebido? O que é nosso que nós não temos recebido do Senhor? Porque tudo é de graça, não é mérito nosso. Se nós formos nos basear no nosso conhecimento, na nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto, na nossa vontade, nas coisas humanas, irmãos, nós vamos tropeçar em algum momento, porque essas coisas, na maioria delas, vão ficar tudo aqui na terra mesmo. Entendemos que não é mérito nosso, que se o Senhor se afastar, irmãos, nós não somos nada. E um corinho que a gente cantava na Assembleia de Deus, agora eu não lembro bem, mas assim que se o Senhor se afastasse, não canta, não prega, não fala nada. Agora eu já não lembro mais como era esse corinho, não sei se alguém lembra aí. A soberba, irmão, no coração daqueles irmãos, ela nasce quando nós esquecemos. Como é, irmão? Os irmãos são assembleianos aí. E agora eu já não lembro mais, tem tantos anos que eu ouço. Só que parece que se o Espírito se afastou, se Deus se afastar, não canta, não prega, não fala nada, alguma coisa desse tipo assim. Mas
A soberba ela nasceu no coração daqueles irmãos ali, irmãos, quando eles esqueceram a origem do que possuíam, do possuidor, de quem derramou sobre a vida deles. Entenderam que não era mérito deles, né? Entenderam que não era mérito deles, era tudo sobre a graça do Senhor. A soberba ela precede a queda, irmãos, e lá em Provérbios 16, 18, nenhum mistério, nenhum dom, nenhuma revelação ou crescimento, irmãos, dá direito à soberba. Nós não somos maiores do que Ele quer, mas também não somos menores, irmãos. Nós somos todos nivelados pelo mesmo Cristo Jesus. Amém, Jesus. Nós somos filhos amados do Senhor. Graça recebida, irmãos, ela gera uma humildade. E nós conseguimos viver tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a graça ela é um favor que nós não merecemos. É só pela misericórdia do Senhor mesmo. Quando nós nos dispusemos a fazer a obra dele, quando nós nos dispusemos a viver aquilo que Ele tem para cada um de nós, irmãos, Ele vai derramando a graça dele sobre cada um de nós. Que nós possamos entender verdadeiramente, irmãos, o Evangelho de Cristo é mais serviço do que senhorio. É mais servir, é mais sermos mordomos, é mais sermos dispenseiros. Mas não é somente para nós, não, irmão. Você tem a oportunidade todos os dias para falar de Cristo aí fora. Você tem sido esse dispenseiro do Senhor, irmãos. Tem propagado o Evangelho dele por onde quer que você passe, no seu trabalho, sem ser invasivo, irmãos, mas aproveita as oportunidades. Pede ao Senhor estratégia, irmãos. Ele vai te mostrar todos os dias. Mas Paulo ele vem fechar aqui, irmãos, esse capítulo a partir do versículo 14 até o 21. Agora ele assume um papel já diferente aqui, irmãos. Primeiro ele falou ali para os obreiros, falou para a igreja, né, fazendo aquele contraste em que a igreja estava pensando e mostrando como era a realidade dos apóstolos, que sofriam, eram caluniados, esbofeteados, presos. Fala a vida de Paulo mesmo, irmãos, de glória em glória, né? É isso? Pelo contrário, né? Aleluia. Mas a partir do versículo 14 ela nos diz assim: eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como os meus filhos amados, porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança aos meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda a parte em cada igreja. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas irei em breve até vós. Se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavra, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com uma vara, ou em amor e em espírito de mansidão? Paulo aqui agora, irmãos, ele assume o papel mesmo ali e ele mostra à igreja que ele realmente era um pai espiritual daquela igreja ali. Termina assumindo um papel lindo ali para aqueles irmãos. Eles usam, no versículo 14, Paulo ademoesta como um pai. Porque o papel do verdadeiro ministro, irmão, do verdadeiro discípulo do Senhor, do verdadeiro pastor, é corrigir com amor, mas corrigirmos, não para humilhar, mas para curar. Para trazer aquela pessoa de volta ao centro da vontade do Senhor. Por isso Paulo envia essa carta ali aos Coríntios, não para os matar, irmãos. Ele queria trazer aquelas pessoas de volta àquilo que ele tinha ensinado lá no princípio, quando ele fundou aquela igreja ali, porque era uma cidade totalmente atolada no pecado, irmãos. Uma cidade totalmente coberta de pecado. E Paulo institui a igreja ali, irmãos. Ensina aos irmãos, mas eles, por algum motivo, por envaidecimento, por algumas coisas presas ao seu tradicionalismo ainda, começam
a focar em outras coisas e começam a dividir a igreja do Senhor. Então Paulo ele envia essa carta, irmãos, para corrigir, para exortar, mas em amor, para curar aquele povo ali. Deseja que eles voltassem realmente ao eixo, né? Voltassem ao prumo do Senhor ali. E o Paulo, irmãos, ele chama os crentes a imitá-lo. Olha que Hebreus 13, no versículo 7, diz assim, olha. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso aqui não é arrogância, irmãos, é coerência. Paulo estava chamando aquela igreja a imitá-lo na fé em Cristo Jesus. E esse texto aqui nos mostra claramente, né? Observai, irmãos, atentando para a maneira de viver. O maior poder de um líder, irmãos, é o seu exemplo. O maior poder do líder, irmãos, não é sua eloquência, não é o quantas pessoas ele consegue atrair, não é a sua influência, não é quantos seguidores ele tem, irmãos. O maior exemplo de um líder, irmãos, o maior poder de um líder é o seu exemplo. É como ele procede, é como a forma do seu pastor viver, irmãos. Aleluia. Isso não era a arrogância que Paulo estava fazendo, ele estava trazendo realmente uma responsabilidade para ele. Olha, eu ensinei a vocês dessa forma. Vocês estão se desviando do caminho. Observa a minha vida. Observa a vida do Apolo que ficou aí em meu lugar. Observa-nos. E Paulo, ele envia também o Timóteo lá até Corinto, irmãos. Mas o Timóteo, ele não foi somente lá para entregar uma carta simplesmente. E ele intitula Timóteo ali como meu filho amado, um discípulo fiel. Fiel não somente não a homem, mas fiel ao princípio, fiel ao Senhor, fiel a Paulo, porque ele o imitava, porque Paulo era um representante do Senhor como apóstolo de Cristo nessa terra. Aleluia. Timóteo ele não foi enviado até Corinto simplesmente para entregar aquela carta, irmãos, ele foi com um propósito de trazer a lembrança daquele povo ali novamente, tudo aquilo que Paulo nos havia ensinado outrora. Trazer a recordação daquele povo. Ele foi com um propósito especial e determinado ali. Trazer a lembrança dos ensinamentos de Paulo. O ministério, irmãos, ele não é apenas púlpito. O ministério não é somente tocar. O ministério não é somente pregar. O ministério é de servir, é ter uma vida compartilhada também. O reino não é palavra, mas é poder. Não é retórica, irmãos, não é performance, não é técnica. É o poder transformador do Espírito Santo agindo em nossa vida. Esse é o poder de Deus, irmãos. É aquele que transforma mesmo. Senão não existiria, irmãos, pastores hoje em dia que outrora eram presidiários. Deus se transforma, irmão. A palavra do Senhor é capaz de mudar. Não existiria líderes que outrora faziam coisas que desagradavam ao Senhor. O Espírito Santo e o Senhor, irmãos, ele pode transformar nossas vidas, se nós vivermos aquilo que está escrito na palavra dele. Aleluia. Amém. E Paulo, para finalizar, irmãos, já ele diz assim, olha, o que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor, ou em espírito de mansidão? A resposta da igreja ali, irmãos, definiria qual era a maneira que Paulo iria até eles. E eu já te adianto, irmãos, que não foi da maneira qual ele pensava nessa outra visita que ele fez lá. Está lá na segunda carta, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 1, a palavra vai dizer assim, que não foi tão boa, não, irmãos, essa visita que Paulo fez lá. Olha, mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. A visita que Paulo
Paulo fez a igreja de Corinto não foi da maneira qual ele esperava. Ele encontrou lá realmente pessoas envaidecidas, soberbas, pessoas que estavam presas ainda à cultura, estavam comparando pastores dentro da igreja, comparando as lideranças. Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou do outro. Mas a palavra do Senhor é capaz de desconstruir isso em nós, irmãos, em nome de Jesus. Só para concluir, irmãos, para ficar fixado na nossa mente aqui. 1 Coríntios 4, ela nos leva ao centro da vida cristã. Servos escondidos, remando no ritmo de Cristo, fazendo o papel ali mesmo de servo do Senhor, de mordomo, de despenseiro, de administrador, de gerente. Nós não somos donos de nada, tudo pertence a Ele. Despenseiros fiéis, cuidando do que pertence ao Senhor, ministros avaliados por Deus, não por homens, líderes humildes, conscientes que tudo é graça, tudo é um favor imerecido, nós não merecemos nada. Pela tua graça Ele tem que ser derramado sobre as nossas vidas. Pais espirituais que amam, que formam, que corrigem e que servem com um coração paterno, com um coração amoroso. Que cada um de nós possa dizer: Senhor, quero ser encontrado fiel diante de Ti. Você pode repetir isso comigo, irmãos? Senhor, eu quero ser encontrado fiel, diante de Ti. Tudo bem, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem feito em nós e através de nós. Pai, continua com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai, fortalecendo, blindando, Pai, a nossa mente, o nosso coração para as coisas desse mundo. Que nós não possamos viver, Pai, e tomar como exemplo aquilo que o povo da igreja de Corinto estava vivendo, irmão. Que nós não possamos viver aquilo que a Tua palavra nos orienta a viver. Que nós não possamos ter o nosso coração envaidecido, que nós não possamos ter o nosso coração soberbo, mas que possamos ter um coração contrito e quebrantado para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Derrama em nós cada vez mais, Pai, a Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Nós Te louvamos, Pai, pelo fôlego de vida e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, Pai. É por tudo isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, a paz, Senhor, irmãos. Está dito então a palavra do Senhor. Você e eu estamos aqui para estarmos aprendendo. Agora o que nos resta é colocar em prática. Então, Paulo trazendo a palavra do Senhor à igreja de Corinto. E essa a fidelidade, o cuidado, de Deus para conosco, e Ele é fiel, Ele vai permanecer fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece. Então que o Senhor venha nos dar cada vez mais a oportunidade de estar ouvindo a sua voz e fazendo a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém?